Fala, Liga de Infectologia da Faculdade de Medicina de Taubaté. Tudo bom? Me chamo Gabriel Muracheta, sou o presidente da Liga e estou aqui hoje com o professor de Geografia, Jorge Kovac. O professor é um grande amigo meu, um especialista na área de economia, e vai discutir hoje um pouquinho sobre o coronavírus e os impactos na economia mundial e brasileira. Bom, professor, você tem a palavra. Meu nome é Jorge Kovac, como o Gabriel falou, o Gabriel é um queridíssimo aluno meu, de longa data, porque a gente sempre teve uma relação muito próxima e continuamos a mantê-la, apesar do distanciamento acadêmico aqui. Ele foi gentil em falar que eu sou especialista em economia, né? É que na geografia tem uma parte importante sobre economia, eu também acabei fazendo pós em planejamento estratégico, e é um assunto que eu gosto muito, leio muito, e vou tentar ajudar aqui, entender esses cenários aqui que podem ocorrer após essa pandemia, e um pouco também da história para perceber que o mundo já passou por isso, né? E como o mundo enfrentou essas realidades lá atrás, tá? E é um prazer estar com todos aqui. Podemos começar, meu querido Gabriel. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado para quem está vendo e ouvindo. Eu que agradeço, professor. E acho que, infelizmente, não vai poder falar da economia sem falar de política. Depois Acho do dia que de hoje, nas instâncias, vai ser impossível. Professor, o senhor concorda que estamos vivendo uma tempestade perfeita na atual conjuntura? Beleza. O Gabriel é muito gentil. Em geografia existe esse termo, né? Em climatologia, na verdade, a tempestade perfeita, que é a união de várias tempestades que geram uma grande tempestade e que, portanto, causam catástrofes, né? E isso já foi vivenciado várias vezes, furacões lá nos Estados Unidos, etc., é muito recorrente. E no Brasil, e aí esse termo acabou se aplicando muito à economia, né? Quando você tem a conjuntura de fatores que se unem para causar um desastre muito grande. Hoje, o Brasil em particular coloca ingredientes que em outros países, por exemplo, não existem, né? Então vivemos sim uma tempestade perfeita. Nós temos uma crise inicialmente de saúde, que é o inicial, que é o Covid-19, que na sua repercussão essa pandemia atinge brutalmente a economia com a paralisação praticamente total, né? Ou muito perto disso no mundo, raramente se viu isso. Social, por consequência, né? São milhões de pessoas, os mais favorecidos, sofrendo demais essa crise. E aí o Brasil inclui um elemento desnecessário, que nós estamos incluindo aí uma crise política raramente vista na história brasileira recente. Então, sim, o Brasil conseguiu criar a tempestade perfeita aqui, tá certo? E nessa tempestade perfeita, o que precisa é de um bom capitão para fazer essa travessia. Infelizmente, parece que a gente está um pouco à deriva. Respondendo a sua pergunta. Oi? Muita deriva. Infelizmente, Gabriel. Começando até pelo ministro da Saúde, que foi demitido essa semana passada, agora com o ministro Sérgio Moro. Não vejo com muito bons olhos, mas eu acho que o mercado, segunda-feira, vai reagir fortemente com isso. Ontem, com a entrevista do Moro, já foi a Bolsa quase bate menos 10, toda vez que ela chega a 10, no caso do Brasil, entra um processo chamado circuit break, né? Que é a paralisação da Bolsa para ver se ela reage. Nós já tivemos, nesse período da pandemia, várias vezes ela ocorrendo, né? Não só no Brasil, teve dias de 2 dias, tem que paralisar, é meio freio de arrumação, né? E ela chegou a quase 10% e quase entrou em circuit break na sexta-feira. Vamos reagir, vamos ver na segunda, né? Porque temos a entrevista do Bolsonaro, que por um certo sentido foi bom ter sido feita numa sexta-feira, depois das 17, a hora que os mercados estavam fechados. Vamos ver como é que reage isso. Mas já foi ruim, o dólar bateu 5,7, fechou acho que em 5,6, a Bolsa teve uma queda acentuada. Gabriel e a quem nos ouve aqui, a Bolsa de Valores de São Paulo já perdeu mais de 30% esse ano. Né? Existe um número que vocês já ouviram falar, o índice Bovespa, que é medido em números, não é?
que no começo, final do ano, estava em torno de 112 mil pontos. E chegou a 32 mil, recuperou um pouco com 65, mas se você imaginar que há 3, 4 meses atrás a bolsa estava em 112 e está em 70, é mais ou menos o tamanho da perda que nós estamos tendo, né? É muito dinheiro, e o Brasil, infelizmente, contribui para a sua população com uma crise política absolutamente desnecessária, absolutamente mal conduzida, tá? E que coloca em risco ainda mais vidas, né? Eu até postei isso, eu sei que você me acompanha, e até brinquei com essa postagem minha ontem, que enquanto o mundo discute uma crise de saúde, nós aqui discutindo crise política. Sim. Né? Até brinquei ontem que eu postei de novo, aí eu falei, ó, eu já tinha dito isso lá atrás, porque já tinha acontecido isso no Mandetta. Mas é muito descorruptivo. É muito. E o preço a história vai cobrar. De todos esses agentes, viu, Gabriel? Você pode estar certo disso. E haverá um preço a ser pago. Só para lembrar, em 2008, a história cobrou um preço de quem estava no governo. E, professor, por que o senhor acha que caiu 40 mil pontos no índice Bovespa? Quais foram os fatores que o senhor acha que foram predominantes para isso? Isso é fácil de entender. A paralisação, primeiro, você pega assim, no caso do Brasil, o Covid, o coronavírus, começou na China. A China é a maior parceira comercial do Brasil. Quer dizer, então, que se há um problema na China, o Brasil vai ser afetado. Só que essa crise, assim como em 2008, foi uma crise mundial. Então começou a ter uma paralisação e aí os negócios retraem. Ninguém vai investigar. Há uma lógica no capitalismo que funciona assim. É crédito. Se não tem crédito, a economia não reage. E hoje nós estamos com uma falta de crédito. Quem quer investir? E aí vem uma discussão, né, Gabriel, que eu também falei sobre isso, que também já vivi isso várias vezes. Você tem duas teorias básicas aqui, né, que se alternam. Você foi meu aluno, sabe disso, naquele seu lindo caderno. Você tem a teoria liberal, que predomina hoje no Brasil desde a queda do socialismo. Então, o mundo hoje, basicamente, é capitalista neoliberal. Porém, quando você tem uma crise econômica, quem vai salvar a economia não é a iniciativa privada, é o Estado. E aí vão se lembrar do John Maynard Keynes, a teoria da escola keynesiana, que já pregava isso. Né? Hoje, de novo, eu já li pelo menos 3 artigos citando Keynes por causa desse fator, né? Que o Estado socorrendo. Agora mesmo, olha que coisa inacreditável, meu amigo Gabriel. O governo coloca um programa, né, pró-Brasil, de investimentos em quê? Em obras. Como o New Deal, lá nos Estados Unidos, na crise de 29, fez. Como o Plano Marshall fez, de outra maneira, né? Porque foi investimento americano na Europa, mas que na entrevista coletiva foi citado lá, o ministro da Casa Civil perguntaram, é um novo Plano Marshall? Ele falou, não é nada disso, porque lá era para fora. Mas é isso que vai funcionar. Em 2008, a crise de 2008, do subprime nos Estados Unidos, quem foi lá salvar a economia real depois foram os governos. Na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, que foram os países mais afetados. Né? No Brasil também foi o governo, aí só de uma outra forma, reduzindo tarifas de automóveis, de linha branca, de construção civil, né? E agora, de novo, o que é estranho é porque o ministro da Economia, o Paulo Guedes, é formado na Escola de Chicago ultraliberal. Como é que um cara que tem a sua formação ligada a uma teoria liberal que prega um Estado mínimo vai ter que lidar com o Estado intervencionista para salvar a economia, assim como o Keynes falava. O senhor acha que o Paulo Guedes vai tentar barrar esse pau-brasil ou vai continuar? Boa pergunta. É só lembrar que foi feita a revelia dele. Tanto que na apresentação ele não estava presente. Tá certo? Porque para ele deve ser muito difícil, porque é contrário às teorias dele. Por isso que, Gabriel, que está surgindo essa história que o próximo é o Paulo Guedes também. Não sei, acho que não vai sair, mas não duvido nada. Por quê? Porque, repito, não faz muito parte da escola e da linha de pensamento dele. Certo?
Então, o governo vive esse dilema. Ele, particularmente, lá no interior dele, deve viver esse dilema. Porque ele não participa, pelo que a gente se sabe, diretamente desse plano governamental de investimento. Fala-se em 30 bilhões de reais em obras. E, de novo, é o que os Estados Unidos fizeram na Grande Depressão. É o New Deal. Isso não é novo. Isso não é novo. Isso ia acontecer. E, olha, vou te dizer, passa a crise, o liberalismo volta. Não é? Eu vejo muito assim, estranhando, muita gente encontrando nisso uma disputa ideológica, sabe? Não é assim que funciona, é porque é o Estado que vai resolver. Então, acho realmente que o Paulo Guedes vive um drama pessoal. Inclusive ontem, né? Vocês devem todos acompanhar aqui, que estava muito estranho, porque ele estava de máscara, né? Único. Agora falando de China e Estados Unidos. Tá. Começou a ter início, voltar a economia, e os Estados Unidos começou agora com Nova York parada. Isso. Mais de 5 mil mortes por dia. O que o senhor acha que vai acontecer? Se a China vai conseguir de vez pegar essa primeira posição dos Estados Unidos na economia mundial? Eu não vou cair no campo da teoria da conspiração, tá? Porque isso está cheio na internet hoje, né? Que o vírus foi criado em laboratório, que a China queria fazer exatamente isso, e que agora que ela volta a crescer, eu não vou cair nesse campo porque eu não tenho informação. Você sabe disso, e você, meu aluno querido, eu não trabalho com isso, né? O que eu posso afirmar é que nasceu na China, que não foi em laboratório, e são dados científicos. Você é um cientista, né? Vocês que estão aqui são cientistas. Não posso lidar com isso, a não ser que venha uma prova em conteste. O que se sabe hoje, que é aceito pela comunidade internacional como verdade, e eu vou considerar isso, é que o vírus nasceu naturalmente, por uma evolução de um Covid, eu nem vou entrar nesse mérito, e nasceu na China. É muito curioso, viu, Gabriel, é que quando você hoje vê, por exemplo, aqui no Brasil, pessoal principalmente de extrema-direita, nos Estados Unidos, que você me perguntou, acusando o chinês, porque eles comem qualquer coisa, é preciso entender, tá, da onde vem isso. A China viveu, nos anos 50 para 60, uma fome brutal, causada por Mao Tse-tung, a chamada Grande Fome Chinesa. Por um plano econômico dele lá, o grande salto para frente, que não deu certo, e a China pagou um preço muito alto. Então você tem no povo chinês uma população enorme, tá certo? E você tem um povo que tem na memória ainda 45 milhões de pessoas que morreram por falta de comida. Então, na China, assim, anda, tá morto, eu vou comer. Então, essa acusação eu não gosto, porque é ignorar a história, não é? Ah, não, então foi conspiração. Então, partindo dessas observações iniciais, vamos pensar, então, que realmente, apesar da China ter um crescimento muito reduzido esse ano, a China já começa a voltar a funcionar. Os Estados Unidos estão bem no auge, eu nem sei se no auge ainda da crise. E aí você volta para a questão geopolítica. Trump e os mais ligados a ele defendem um pouco essa tese, né? Precisa ver, Gabriel, precisa ver. Eu não quero nem pensar seriamente nessa possibilidade, mas eu também imagino que a gente tem que ter muita calma, porque a gente não sabe um reboot desse vírus. Vamos torcer para que não haja, óbvio, não é? Mas tem gente falando em 2 anos para a gente voltar realmente à normalidade, para ter uma vacina, que o mundo vai ter que se adaptar muito a isso. E a economia também vai ter que se adaptar. Mas eu vou ser objetivo na minha resposta a você. Acho que se acirram as disputas econômicas e geopolíticas entre China e Estados Unidos, sim. Que, aliás, já vinham sido carregadas com uma guerra comercial e que antes, um pouquinho de começar a pandemia, elas tinham sido, parece que, acertadas. E aí vem a pandemia e a discussão é adiada. Tá? Dólar, que agora o dólar bateu a quase 6, que é a primeira vez que acontece isso no Brasil, se eu não me engano. E quais são as perspectivas para o dólar? Se o dólar só tende a aumentar ou alguma vez vai voltar a ver de novo o dólar a 1,99?
uma influência? Não, nunca mais. Pra você ter uma ideia, vamos ser realistas. Sempre se imaginou, nessa variação do dólar aqui, que o dólar ideal para o Brasil era em torno, vou ser bem largo aqui, porque vários especialistas divergem, era de 3,8 a 4,4. Ou é alto, professor? Sim, mas é que tem uma variação que as pessoas esquecem. Como era no plano real, que era 1 para 1, aquilo facilitava muito a importação, certo? Os produtos que vinham de fora ficaram muito mais baratos, mas tinha uma lógica que era o plano real. Mas, por outro lado, os produtos que o Brasil vende ficaram muito caros. Então, o dólar ele tem que ter um nível assim razoável para facilitar as exportações e também brecar as importações um pouco. Por quê? Porque toda vez que você vai comprar uma televisão que vem da China, ou da Coreia do Sul, ou de qualquer país do mundo, está gerando emprego lá. Que é a discussão do Trump com a China. É certo? Que é a discussão do Trump com a China. Por outro lado, o nosso produto, e o Brasil é um grande exportador, principalmente de matéria-prima, alimentos e minérios, ele tem que ser competitivo. Ele tem que ser competitivo. O problema agora é com 5,7, que ele está fora da curva. Tá certo? Uhum. Ele tá... então quer dizer que bom, vamos ficar 8, porque o produto brasileiro vai ficar mais barato. Não é assim que funciona. Por isso que eu falei para você, ele tem que ter um número certo, um número de equilíbrio. E, principalmente, ele manter esse equilíbrio. O que está acontecendo hoje é uma volatilidade muito grande e é por isso que você também breca o investimento, porque ninguém sabe quando você vai fechar. Você vai fechar um contrato a que dólar hoje? Não é? Esse é um grande risco que se sofre. Tem uma outra pergunta, uma outra observação na sua pergunta, Gabriel, é que é o seguinte, o dólar está subindo. O governo brasileiro, felizmente, porque lá atrás outros governos fizeram a lição de casa, tem reservas cambiais substanciais. As nossas reservas são em torno de 380 bilhões. O que quer dizer isso? Que o governo pode intervir, como aliás fez na sexta-feira, comprando dólares para manter o dólar mais barato. O risco o Brasil tem reservas baixas, Argentina. E aí o que vai acontecer? O dólar vai começar a subir, um ataque imobiliário, e aí especulatório, e aí sim, esse ataque especulatório que o Brasil já sofreu, que a Argentina sofreu recentemente, basicamente é um braço de ferro entre os investidores e o governo, para ver até onde vai o dólar, e o Brasil tem cacife para bancar isso. Tá? Essa é a boa notícia. Por isso que eu imagino que o governo vai conseguir controlar o dólar, porque ele tem reservas para isso. É claro que essas reservas são esgotáveis. Mas hoje, essa é a boa, inclusive, grande boa notícia da economia brasileira, é essa aí que a inflação está baixa, mas aí também é meio óbvio hoje no mercado, com uma retração tão grande. E, professor, quanto ao petróleo? Que o petróleo agora está... O barril está mais caro que o próprio petróleo. Você está falando isso. O que no Brasil, até por conta do pré-sal. Tá, isso. Boas perguntas, Gabriel. Por quê? A principal fonte de energia do Brasil e do mundo ainda é o petróleo e derivados. Uhum. Né? E muita gente faz essa confusão, e você presenciou isso, quando se pergunta assim, qual é a principal fonte de energia no Brasil? Fiz essa pergunta para meus alunos essa semana e todos responderam a mesma coisa, água. Não é água, é petróleo e derivados. Energia. Porque a gente tem uma frota de caminhões que mantém a nossa matriz de transporte, e 70% feito por caminhões, e que usam derivado de petróleo. Agora, a principal fonte de energia elétrica, aí sim é a água. Então, o Brasil realmente depende muito do petróleo. O Brasil hoje é autossuficiente em petróleo, mas com uma conta que ela não fecha. Por quê? O Brasil possui muito petróleo bruto, pesado. Não bruto, perdão, pesado. E o petróleo mais leve, aquele que dá os derivados mais nobres, gasolina e diesel, o Brasil não tem grande quantidade. Então, peraí, o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas compra petróleo? Sim. Né? Ele vende o petróleo mais pesado para comprar o mais leve. Tá. Uhum. Por outro lado, a sua pergunta, temos o pré-sal, que você deve perceber, ninguém mais fala, praticamente. Né? Não. Porque o pré-sal, Gabriel, ele tem uma coisa importante. O pré-sal, ele só é viável a partir do barril a 35, 40 dólares. Ou seja, se o barril tiver menos do que isso, ele é inviável.
E está menos que isso. Você Uhum. entendeu? Então, essa é a primeira questão. Vai ficar nisso? Não, não vai ficar nisso. Porém, o Brasil não deve usar esse petróleo? Deve. Só que aí o Brasil tem uma outra armadilha, Gabriel. Qual é? O Brasil é um país referência nas energias renováveis, limpas e renováveis. Temos sol em uma parte do país, metade do ano. Temos ventos no Nordeste e no Sul do Brasil em grande quantidade. Temos água, temos o etanol, temos o biodiesel. Então, essa política que a gente não vê no Brasil, quer dizer, o que se faz aí? Vamos apostar no pré-sal, gastar uma fortuna no pré-sal, perfeito, e vamos pegar uma energia que está no seu fim e abrir mão da energia que o mundo vai viver, chamada energia verde. O Brasil vive esse dilema. Na verdade, você também não vê, vocês não veem, o governo discutindo isso. Não vê discutindo. Essa Uhum. opção que o Brasil vai ter que, em algum momento, fazer. Não é? E ou vender o pré-sal para subsidiar essas energias, que é o que o mundo vai ter daqui para frente, obviamente isso. Mas o petróleo é, sem dúvida nenhuma, ainda um elemento muito importante na gerência geopolítica e econômica global. Tanto que agora, e aí também outra tempestade perfeita, aí não causada pelo Brasil, no começo da pandemia, quando as bolsas chegaram a esses níveis de circuit break, por quê? Por causa da pandemia, Gabriel, mas teve um outro elemento, uma disputa entre Rússia e Arábia Saudita pelo preço do barril do petróleo. Rapidamente eles tinham feito um acordo para limitar o preço do barril do petróleo a um nível que fosse bom para a OPEP, e aí a Arábia Saudita, grande representante, e a Rússia, que é uma grande produtora de petróleo. O que acontece é que eles, depois desse acordo não vingou, e eles entraram numa disputa assim, vamos jogar pôquer. E aí vamos baixar o preço para quem aguenta mais. E aí você tinha o Putin dizendo assim, eu posso segurar esse preço mais baixo aqui por 7, 8 anos que eu me aguento. E a Arábia Saudita, com as suas enormes reservas, produz petróleo muito barato. Ninguém produz petróleo mais barato que a Arábia Saudita. E o que aconteceu com o barril do petróleo? Despencou exatamente no início da pandemia. E aí nós tivemos o desastre que nós tivemos nas bolsas, que juntou esses dois fatores. Então é uma boa lembrança sua, o petróleo é importante. A semana passada, tivemos o exemplo que você citou, né? Eu vivi para ver isso. Os produtores, aí é só nos Estados Unidos, tá? É só o petróleo americano. Estavam pagando para você comprar o petróleo deles. Por quê? Porque a procura era bem baixa e eu não estanco a produção assim. Então os estoques estavam lá em cima, eles só vão desovar esses estoques. Que loucura, né? Sim. O petróleo já foi vendido a 120 dólares o barril, começou a ser vendido negativo nos Estados Unidos, por exemplo. Hoje está em torno de 20%, nos Estados Unidos é em torno de 16%. Então, a sua pergunta inicial da tempestade perfeita, a gente pode incluir isso globalmente, o petróleo contribuindo para isso, como sempre o faz em momentos de crise, porque é uma commodity fundamental para a geração de energia no mundo inteiro. Professor, agora vamos indo para a Europa, o senhor citou a Rússia, mas vamos um pouco agora mais para o oeste. A Europa está, acho que, em terra arrasada. No caso, a Itália, a Espanha, a Alemanha nem tanto, mas a Europa, querendo ou não, vou falar como um país, em por conta da União Europeia, que hoje é um dos motores do mundo. Sim. Quais são as perspectivas para a Europa, com a Alemanha a todo fôlego, querendo ou não, é o único que segura a União Europeia, ainda a Alemanha? Qual a perspectiva para o euro mesmo? Porque o Reino Unido, acho que por milagre, conseguiu sair da União Europeia na hora certa. Não sei a sua análise sobre isso. Sai ou não, acabou saindo, acho que na hora certa por conta da pandemia. Qual vai ser o futuro da Europa pós-pandemia? Bom, sim, sem fazer futurologia, baseado no que a gente tem hoje, primeiro eu não acho que tenha saído no momento certo, viu, Gabriel? Eu tenho alguns alunos que moram no Reino Unido, e por acaso falei com duas delas a semana passada. Eles se arrependeram,
claramente se arrependeram. Eles temem muito o que vai acontecer, porque, na verdade, você tinha um mercado enorme para os produtos do Reino Unido, concorda? Você tinha toda a Europa para vender por preços competitivos e não vai ter mais isso, você vai pagar tarifas mais elevadas, e então, e a pandemia vai passar, não sei não, é uma opinião muito pessoal, o Reino Unido fez bobagem, o Reino Unido fez bobagem, e acho que vai pagar um preço muito alto por isso, tanto que não houve acordo. Gabriel, no dia seguinte ao Brexit, ao referendo, eles fizeram um abaixo-assinado de mais de 1 milhão de pessoas para voltar atrás, no dia seguinte. Tá? Então, colocando isso em perspectiva, vamos voltar à sua pergunta original. A Europa vai sofrer muito mais. E, novamente, vai se ancorar na Alemanha, como foi em 2008. E aí você acompanhou bem. Né? A Alemanha é aquele país que parece que faz tudo certo, Gabriel. Sabe? Uhum. É aquele país que parece que tudo funciona, eles fazem tudo certo, é incrível. E tem uma liderança, Gabriel, que é a Angela Merkel, que vai ficar marcada para a história do mundo. Sem dúvida, é uma líder espetacular, você entendeu? É uma líder que a Alemanha vai reverenciar por toda a sua história. Então tem essa coisa, tem um capitão, uma capitã lá, que segura o timão no braço e conduz. Tem uma economia, tem um povo, tem uma indústria, né? E o euro é ancorado pelo marco alemão. Foi assim que foi criado o euro, muito baseado no marco alemão, que não existe mais. Então, respondendo a sua pergunta, a sorte aí é que a Alemanha já está num processo de recuperação muito pequeno, tal, mas está e que pode alavancar a parte da Europa. Mas vão sofrer muito esses países que você citou. Como lá atrás, em 2008, eram os PIGs, lembra disso? Era Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia, né? E a Alemanha era PIGs, porca, né? Porco e tal. Tinha charges ali em Alemanha, como porco, amamentando esses 4, 5 países, porque alguns incluíam PIGs com 2 Is, era a Irlanda e a Itália, se bem que a Itália não tinha muito a ver com isso na época. Então, acho que esses países, particularmente, que você citou, Espanha, Itália, França, mas já é uma economia muito maior, tendem a sofrer mais do que os outros, não é? E, portanto, a Europa também vai ter a sua economia muito afetada. E, novamente, como aconteceu em 2008, serão os governos que irão injetar bilhões de euros, trilhões de euros, como aconteceu em 2008. Tá? Já está acontecendo, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Né? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. É por isso que eu digo, você tem um momento de crise desse, o que vai acontecer é isso, é o governo injetar dinheiro e tentar salvar. Dizem, inclusive, os especialistas, que essa crise é maior que 2008. 2008, Gabriel, ela durou quase 10 anos para passar. E eu me lembro bem, eu dava aula e falava, olha, essa crise aqui é uma... 10 anos, ela durou quase 10 anos para passar. O que é terrível, porque a gente está saindo, quando digo a gente, não o Brasil, infelizmente. A Europa e os Estados Unidos estavam crescendo. O Trump surfou muito nessa onda. Muito. Que também o Obama deu um baita azar, porque o Obama pega o governo com a crise de 2008. Né? Ele pega. Foi setembro, estourou o Lehman Brothers com o Bush fez uma barbeiragem terrível, que não ter salvado o Lehman Brothers, deu uma crise sistêmica e o Obama assume e tem que injetar pacotes para salvar, primeiro o setor financeiro e depois para salvar a indústria real. Comprou ações da Ford em grande quantidade. E isso foi para a Europa igualmente. Só que países mais pobres, e aí a Grécia é o grande exemplo, não tinham recursos para fazer esse aporte. E por isso que sofreram muito mais. Só que o nosso azar é que está uma crise muito próxima da outra. Né? 2008, nós estamos em 2020. Então, a sequência muito curta para as economias voltarem a crescer. Professor, agora citando países pobres. O mundo esquece da África, mas o professor de geografia não.
E Muito a África, obrigado. A África foi uma preocupação, sempre foi uma preocupação minha, pelos motivos que você já disse. Você tem um complemento para essa frase, os vestibulares também não esquecem. Né? Porque tem que estar lá, a África. Tem uma coisa que eu vi assim que me entristece um pouco. Ah, eles estão acostumados com essas epidemias, citando o ebola. Tal. Não é assim. Não é assim. Né? A perspectiva, inclusive, de estudos recentes, é de muita gente morrendo. E aí, por uma questão óbvia, se aqui, em países ricos, Nova York estava com o sistema de saúde no gargalo. Você imagina os países pobres Uhum. da África. Moradia, sistema de saúde precário, alimentação, sabe? A África só tem, como aconteceu com a SARS, como aconteceu com a SARS, tem uma questão interessante. Essas doenças mais recentes, Gabriel, elas são doenças da globalização. O que quer dizer isso? Surge lá no Sudeste Asiático, o mundo muito globalizado, as pessoas circulando velozmente e atinge, obviamente, os países mais ricos, onde as pessoas têm mais dinheiro para viajar. A África, tanto nessas epidemias da SARS, por exemplo, ela acaba sofrendo menos nesse primeiro momento, porque o fluxo de pessoas é menor, né? Por isso que houve muito essa teoria, a África está lá, não vai ser atingida. O meu medo é quando ela for atingida. Se for, espero que não seja. A mesma perspectiva é a gente pensar em comunidades mais carentes do Brasil, certo? Janeiro, tá. Então, é isso aí. Né? Pensar em Cidade de Deus, pensar em Alagados, pensar em Paraisópolis, na Rocinha, não é? Por quê? O aglomerado é muito grande, a pobreza é muito grande, o acesso à medicina é pequeno, percebe? É por isso que isso não chegou lá. Espero que não chegue. Mas eu tenho muita preocupação, sim, com a África por causa disso. Muita, sim. E professor, até comparando com as outras pandemias que o senhor citou, no caso, acho que a mais recente, o povo mais se lembra é a da gripe suína, que aconteceu em Foi 2009. isso. Por que teve tanta diferença no aspecto econômico, ou nem tanto assim? Não, era uma gripe. E aí eu estou falando com quase médico e para uma classe que sabe melhor do que eu isso. O problema, e isso me estranha, viu, Gabriel? Você pode até me ajudar nisso. Sempre, sempre, desde o começo disso, eu me lembro que no dia 3 de fevereiro, eu mandei um áudio para o meu coordenador lá no ENIAC, hoje sou professor do Colégio ENIAC, lá em Guarulhos, 3 de fevereiro, fazendo um alerta para ele sobre a Covid, o coronavírus na época, né? Que não era nada do que a gente vê hoje, eu nem falava nesses termos, mas em relação ao que eu via já na China, que era mais no sentido, olha, vamos fazer uma comunicação aos pais, vamos prevenir, vamos fazer algumas ações nesse sentido. 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. E aí você vê no que deu. Mas eu sempre tive claramente na minha cabeça o seguinte: a letalidade é baixa. Uhum. Então não era esse. Aliás, repito, me ajude aí. Nunca foi. O problema foi, ela age muito rápida e você precisa ter o sistema de saúde capacitado para receber esses pacientes e com medicamentos e com equipamentos que as nossas UTIs não tinham. É isso mesmo, certo, Gabriel? Não existe um medicamento propriamente dito para tratar. E nem equipamento, é isso, não é? Os equipamentos são muito mais, respirador. Então, o que aconteceu? Pô, eu tenho, imagina, 100 UTIs que dão conta. De repente, eu preciso usar a UTI, nesse caso. E eu tenho um afluxo muito grande, estrangula. E as pessoas ficavam discutindo letalidade. Ah, não, casos. O problema é estrangular o problema de saúde. E aí essa é a diferença que eu faço em relação à gripe suína lá atrás. Né? Nesse sentido, ela era muito menor. Não tinha essa preocupação toda. A gripe tem vacinas para gripe. Enfim, é bem diferente. Repito, eu não sou especialista, não sou médico, mas é diferente. Então, mas eu me causo estranheza até hoje. Me causa estranheza até hoje as pessoas não terem feito essa conta básica que
Ah, não, a questão é letalidade, a questão é, é baixa e... Não, não é isso, né? Eu falei, conversei com você, eu falei, criei um grupo de WhatsApp com alunos da área de saúde, chamado Solidários lá. E tem vários médicos, né? Eu tenho um aluno meu, médico no Fortaleza, que inclusive Uhum. tá com febre. O que ele conta é terrível. Sabe que o Ceará é um dos estados, junto com Manaus, São Paulo e Rio, são os estados onde isso está mais grave, né? E é a questão realmente de equipamento, a questão da infraestrutura. Por isso que eu acho que não há termos de comparação, né, nesse sentido. A SARS ela foi mais contida, né? Então houve menos evolução nesse segmento. E ao decretar pandemia pela OMS, você teve em alguns países entrando em lockout mesmo, parado, né? Então, você está focando muito em economia, e é óbvio que é muito mais a minha área, é que você paralisa, né? Eu Sim, lembro na escola, o colégio parou, era o São José na época, você estava lá, não estava? tava assim. Eu que fechei o colégio, eu pegou a gripinha. É, foi acho que 2 semanas, Isso mesmo. né? Agora o tempo, e eu peço sua ajuda se eu estiver falando alguma bobagem, o tempo de quarentena inicial é de 2 semanas, não é isso? Você tem que esperar Uhum. 2 semanas. Então é tudo muito diferente nesse sentido. Então é por isso que a economia, né, é muito mais afetada. Você paralisa a economia, né? Paralisa, as pessoas estão em casa. Eu estou em casa 40 dias, né? Meu filho está em casa, minha mulher está em casa. Ela trabalha na prefeitura, é até interessante dizer isso. Trabalha no céu. O céu está sendo transformado lá para receber moradores de rua, como o Pacaembu e o AMB viraram hospitais de campanha. Agora, o hospital de campanha, Gabriel, não resolve o problema, porque eu preciso ter equipamento, né? É essa a diferença. Né? Você não tem equipamento, não adianta você ter lá, triplicar o número de leitos, se não for isso, tem com os equipamentos. É o que está acontecendo muito em alguns estados. Então, por isso que a economia é muito mais atingida agora do que foi na época. E, professor, acho que a última pergunta é por que eu acho que o mundo não está preparado para essa pandemia? Qual é, assim, o grande gargalo? Se a saúde acho que junto com a educação, são os reais problemas do mundo? Por Poxa, conta meu aqui. Gabriel. Última pergunta, pode demorar muito, eu vou tentar resumir. Eu acho que. Eu acho não, não acho nada. Eu creio que muita coisa vai mudar. Acho que muita coisa também não vai mudar, que algumas pessoas imaginam. Mas algumas lições vão ficar. Uma delas é claro que o mundo não está preparado para novas pandemias e elas virão. Elas virão. Aí você vê, né? Tem uma série da Netflix. Tem um cientista lá. Parece que eles tinham uma bola de cristal. Gabriel, isso já sabia-se disso. Pela própria questão da evolução, da quantidade de pessoas no mundo, por hábitos alimentares, por causa dos sistemas de saúde. O Brasil ainda tem o SUS, que é uma loucura isso. O Brasil ainda tem um sistema universal. A maioria não tem. Não tô, sabe, tem que fazer uma ode aqui ao SUS. Pessoal, é ruim, o atendimento é ruim e tudo, mas ainda a gente tem uma certa capacidade de atendimento. Mas respondendo à tua pergunta, o mundo não está preparado e este é um alerta, sem dúvida nenhuma, para o mundo pensar que as novas pandemias que virão, e elas devem vir, deverão pegar o mundo mais preparado. É meio complicado dizer isso, mas o ser humano é meio movido a isso, né, Gabriel? É meio movido a isso. Ele tem uma crise, ele soluciona e melhora, tá? Tem uma imagem que é minha, muito pessoal, mas que não é só minha, é que você sabe disso, tem lá o elo perdido, né? Quem é, se nós descendêssemos dos macacos, não existiam mais macacos, né? Então tá lá uma linha tênue, né? Mas tem uma imagem que um professor meu criou assim, tinha lá um cara, lá um macaco lá no meio, em cima da árvore, um dia esse macaco curioso resolveu descer para pegar uma fruta que tinha caído lá embaixo.
e ele começou a andar de duas pernas e se transformou na gente. Isso aqui é uma metáfora apenas, tá, Gabriel? Mas o que eu quero dizer com isso? Que o ser humano, por necessidade ou por curiosidade, acaba avançando. Eu não sou, então, um pessimista em relação à classe humana. Acho que o ser humano tem muita coisa errada, mas acho que isso vai ficar. Eu acredito muito que algumas lições ficarão. Eu não vou entrar nas outras que você me perguntou dessa. Sem dúvida nenhuma, ao repensar dos sistemas de saúde que os governos vão amparar, a gente sai mais forte disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque aprendemos, né? E vamos aprender, repito, de um jeito muito ruim, com a morte de muitas pessoas. E você, voltando à tua pergunta inicial, lembra-se, a gente está discutindo uma questão política. Enquanto a gente estava discutindo política, tinha quase 400 pessoas mortas ontem no Brasil. No dia anterior tinha sido 457. Ontem foram 350 e poucas. Um número altíssimo. As imagens dos cemitérios, as valas, e aí você vê mesmo. Eu fazia 30 valas, estou fazendo 100. Não sei se você chegou a ver uma imagem ontem, eles fazendo valas à noite, aqui no cemitério em São Paulo, iluminados por faróis de automóvel. Cara, isso é dramático. Mas eu repito, espero, sendo muito otimista, e acho que vai acontecer, respondendo a tua pergunta, que os sistemas de saúde serão melhorados, porque essa não vai ser a última. Você sabe disso melhor do que eu. Mas acho que é isso, professor. Professor, muito obrigado pela aula que o senhor deu. Espero que quem esteja assistindo tenha aproveitado, tenha tirado algumas dúvidas. E é sempre um prazer. Gabriel, foi ótimo. Acho que você citou como faríamos isso num bate-papo, né? E eu achei que era o melhor caminho mesmo, como a gente fazia no final da aula, como fizemos o nosso café aqui recentemente. Eu também espero que eu tenha sido claro, que todos tenham entendido. E foi muito bom e sempre estou à sua disposição, sempre estou à disposição dos meus alunos, que são eternos para mim. Muito obrigado mesmo, Gabriel, pelo carinho e espero ter ajudado, tá bom? Um grande abraço em todos que estão nos ouvindo aqui e vendo. Forte abraço do mundo e obrigado, FMT.